Olá, meu querido amigo, minha amiga, que Deus esteja te abençoando. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, onde estamos compartilhando aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E o tema de hoje, aquilo que Ele trouxe para nós podermos meditar, é sobre relacionamento. E quando nós falamos relacionamento, existem vários tipos de relacionamentos. Entre homem e mulher, entre filhos, entre amigos. Mas hoje, em específico, o que vamos falar é o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. E nós temos que entender e ver qual é a base de um relacionamento, o que é importante para que um relacionamento ele vá bem. E o nosso Deus, Ele é um Deus atuante nessa parte, né? Nós vemos lá no princípio, quando Ele cria Adão e Eva, a primeira coisa que Deus faz é ter um relacionamento com o homem. Nós vemos que toda tarde Deus ia até ali o jardim para conversar com Adão, com Eva, para saber como eles estavam, como tinha sido o dia. Então nós vemos que Deus, Ele gosta de ter esse relacionamento com a gente. E Ele nos criou exatamente para isso, né? Mas nós vemos que muitas pessoas, elas se distanciam de Deus e não querem ter essa proximidade com Ele, não querem entender como que funciona o relacionamento com Deus, né? E nós vemos aqui na palavra do Senhor, em Hebreus, no capítulo 11, que diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então nós vemos que Deus, Ele deixa muito tranquilo. Ele não impõe nada, Ele não impõe a sua vontade, Ele não impõe o seu querer ao homem, né? Primeiro passo, não adianta a gente ficar brigando com as pessoas, falando que Deus existe, que Deus é real, se a pessoa não quiser acreditar, se a pessoa não quiser se aprofundar em conhecer a Deus. Nós vemos que Deus, Ele deixa isso bem claro aqui na palavra dele. Ele fala que o primeiro passo para uma pessoa ter um relacionamento com Ele é a pessoa crer que Ele existe e aí sim se aprofundar e ter um relacionamento com Ele, que Deus ele vai se mostrando para as pessoas, né? Tem um exemplo muito claro sobre isso, que é uma história de um rapaz que ele foi até uma barbearia, né? Ele cortou seu cabelo, fez tudo o que ele tinha que fazer, e ele conversando com o barbeiro, né, falando da existência de Deus, como Deus era bom e tudo mais. E aí esse barbeiro vira para ele e fala assim: eu não acredito em Deus. Para mim Deus não existe. Porque se Deus existisse, não haveria esse mal, não haveria tantas coisas ruins acontecendo e Deus ficaria quieto, né? Aí aquele rapaz, aquele cristão, ele ficou chateado, né? Ficou muito triste e falou: Deus, mas o Senhor existe, o Senhor é real, porque eu tenho um relacionamento com o Senhor. Eu sempre falo contigo e o Senhor também fala comigo, e isso não é verdade, né? E ele saindo daquela barbearia, cabisbaixo, né? Ele olha do outro lado da rua e vê um morador de rua ali, barbudo, cabeludo. Então, ele vendo aquela cena, ele volta para dentro da barbearia e fala para aquele rapaz, fala: olha, eu não acredito em barbeiros. Para mim, barbeiros não existem. Aí o rapaz olha para ele e fala assim: você tá de brincadeira, né? Você tá ficando maluco? Eu estou aqui na sua frente. Como que você fala que barbeiro não existe? Ele fala assim: se barbeiros existissem, aquele rapaz que ele tá lá do outro lado da rua, ele não era cabeludo daquele jeito e ele não tinha a barba daquele tamanho. Aí o barbeiro olha para ele e fala assim: mas isso é simples. Ele está nessa situação porque ele não veio até mim. Porque se ele tivesse vindo aqui na minha barbearia, eu com certeza iria cuidar do cabelo dele, ia cuidar da barba dele, e ia ficar tudo certinho. Aí então aquele cristão, aquele jovem, né, olha para o rapaz da barbearia e fala assim: com Deus é exatamente a mesma coisa. O nosso Deus, ele não é um Deus que obriga as pessoas a terem um relacionamento com ele. Mas a partir do momento que a pessoa toma a iniciativa, toma o primeiro passo de se aproximar dele, ele se revela para essa pessoa, com a sua bondade, com o seu amor, com as suas correções, e a partir de então passa a ter um relacionamento com Deus.
Então, na nossa vida, esse exemplo ele é bem claro. Nós temos que querer. E quais são as bases para ter um relacionamento? Primeira coisa, você tem que estar presente e você tem que querer estar naquele relacionamento. Porque se a pessoa não quiser estar naquele relacionamento, você pode fazer de tudo e isso não vai para frente. Mas agora quando a pessoa ela tem esse desejo e ela está presente, as coisas vão acontecendo. Nós vemos que Deus ele estava presente no relacionamento com Adão e com Eva. Ele estava ali toda a tarde para conversar, para dialogar e para fazer essa comunhão, para ter esse relacionamento de conhecimento com o ser humano, né? E aí depois nós temos um outro passo que nós temos que ver. O que a outra pessoa ou o que Deus ele busca no ser humano? Qual que é a base, o que agrada o coração de Deus? E nós vemos que a palavra fala, Deus ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que andam em comunhão com Deus, aqueles que andam falando com Deus, que estão buscando ali e sendo um verdadeiro adorador, adorando com o seu coração, com o seu sentimento, com a sua vida. É isso que Deus busca. Se nós estivermos na presença dEle, querendo estar na presença dEle e com o espírito de adoração, você pode ter certeza que Deus ele vai falar ao seu coração, Ele vai falar com você nas coisas simples, nas coisas pequenas e também nas coisas grandiosas, porque Ele é um Deus de relacionamento. Aconteceu uma experiência comigo, que muitas vezes a pessoa acha que para ela poder falar com Deus, ela tem que estar num ambiente certo, num lugar certo, numa hora certa para poder fazer uma oração forte, uma oração poderosa, e na verdade não. Deus ele quer participar do nosso dia a dia, Ele quer participar de cada momento da nossa vida, seja você andando de carro, a pé, você no seu trabalho, na escola, aonde for. Deus ele quer que nós tenhamos essa comunhão com Ele, estejamos com o coração aberto para falar com Ele, né? E um certo dia eu estava andando com o carro e eu comecei a falar com Deus, a conversar com Ele, como normalmente faço a todo tempo, quando eu sinto vontade, aquela vontade que você tem de falar com um amigo, de desabafar com uma pessoa, saiba que Deus ele está ali do seu lado, pronto para te ouvir, pronto para ouvir aquilo que você tem a falar. Esse que é o relacionamento com Deus. Então eu comecei a falar com Deus ali e chegou uma determinada hora que eu estava com muita dor de cabeça. Pegava dor de cabeça aqui do lado assim e pegava no olho. E estava com muito forte, né? E aí eu fazendo uma oração a Deus, conversando com Deus, eu falei assim, Senhor, se o Senhor estiver ouvindo a minha oração, tira essa dor de cabeça, só como um sinal. Falei isso e eu estava andando de carro, eu fui entrar numa vaga, e quando eu fui entrar numa vaga, raspou o para-choque do carro num postinho que tinha. E a hora que raspou ali, na hora eu dei aquela assustada, na hora a dor de cabeça sumiu. Aí eu encostei o carro e eu comecei a dar risada. Por quê? Deus ele respondeu a minha oração. Ele mostrou que ele estava ouvindo a minha oração. Não era minha intenção ter arranhado o para-choque do carro. Custou depois R$150 para arrumar. Mas foi uma coisa que não me causou ira, não me causou estresse, nada. Eu simplesmente parei o carro, agradeci. Por quê? Deus ele tem a maneira dele trabalhar, a maneira dele agir. O importante é o quê? Ele falar conosco, ele nos responder. Então ali eu poderia ter ficado bravo, falou, Deus, mas queria que o Senhor tirasse a dor de cabeça, mas não que arranhasse o para-choque do carro, né? Mas nós temos que estar sensíveis à voz de Deus e àquilo que Deus faz. Talvez se Deus tivesse vindo ali e tirado a dor de cabeça de uma maneira simples, Ele não teria marcado a minha vida, Ele não teria marcado aquele momento. Então, meu relacionamento com Deus, um dos pontos, né, foi marcado naquele dia. Por quê? Foi uma maneira diferente. Ali, Deus ele mostrou o quê? Que Ele estava me ouvindo, que Ele estava comigo e que Ele trabalha do jeito que Ele quer. Muitas vezes, a gente pede uma coisa para Deus em oração, na nossa petição, e Deus ele começa a agir da maneira dele. O resultado a gente vai ter lá no final.
a gente vai ter lá no final, né? Mas muitas vezes Deus ele trabalha da maneira dele, como ele quer, e o que ele tem para nós é o melhor. É o melhor ele tem para as nossas vidas, para o nosso coração, para o nosso dia a dia. E para finalizar, né, essa parte do relacionamento, então quando nós estamos presentes, nós queremos estar presente, entendemos o que a outra pessoa quer, também há a necessidade de nós nos doarmos, de nós fazermos a nossa parte e aquilo que é preciso para que o relacionamento mantenha firme com Deus, mantenha no propósito que Deus quer, nós precisamos fazer. E nós vemos que o nosso Deus ele é tão comprometido em ter um relacionamento com nós, com os seres humanos, que Deus ele cria Adão e Eva, coloca ali no jardim, e nós vemos todo o Antigo Testamento, né? Que Adão pecou, saíram do jardim e tudo mais. E houve um distanciamento entre o homem e Deus. E aí Deus, olhando para essa situação, querendo ter uma proximidade com a gente, o que Deus faz? Só havia uma maneira de tirar esse abismo, tirar esse distanciamento. E era Deus entregando o seu único filho por amor de nós. Então nós vemos que Deus ele não poupou nem o seu filho por ter um amor por nós e querer ter um relacionamento conosco. Então quando Jesus ali ele é entregue na cruz do Calvário, e ele se entrega, porque ele também é Deus, ele também é nosso Deus, é o nosso intercessor. E ali, quando Jesus é crucificado e fala para Deus, né, Pai, está consumado. Então, nós temos de novo o livre acesso com Deus, um livre acesso para ter um relacionamento com Deus. Então, olha como que o Senhor ele é empenhado, ele tem um olhar diferente para ter um relacionamento com o homem. Então nós temos que ter essa consciência e fazer a nossa parte, buscar a Deus, pedir orientação a Ele, estar abrindo o nosso coração, estar presente com Deus, que Deus da sua maneira, no tempo certo, da maneira certa, Ele vai falando aos nossos corações. Então essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para estar compartilhando com vocês. O desejo é que Deus ele possa estar falando fortemente ao seu coração, que a sua vida possa estar sendo transformada a cada dia, porque o nosso Deus ele está presente todos os dias conosco, está presente nas atitudes, nas nossas amizades, na nossa família, ele está a todo momento presente e buscando os verdadeiros adoradores. Fique com Deus, que Deus te abençoe e que a paz, que excede todo entendimento, que foi conquistada na cruz do Calvário, esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus.